Damos início a mais um programa da Academia Internacional de Direito e Economia, Caminhos do Direito e da Economia, e hoje temos como convidado especial o professor Gilberto Haddad Jabbour, professor de Direito Civil da PUC, e vamos tratar de direito, mas não propriamente direito vinculado à economia. Vamos tratar do direito referente à vida. De rigor, o que há de mais importante na Constituição, nas relações humanas, é indiscutivelmente o direito à vida. E vamos analisar sobre diversos aspectos do direito à vida. O direito à vida, a dignidade humana, a constituição da família. Vamos discutir na essência dos grandes problemas, ontologicamente, os problemas relacionados ao direito à vida, esse dom extraordinário que temos, e de que maneira o direito deve cuidar e as interpretações que se tem que dar para que a dignidade da pessoa humana esteja vinculado com a inviolabilidade do direito à vida. Temos aqui o professor Gilberto Jabbour, que temos diversos livros escritos juntos, analisando questões referentes ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. É um professor de Direito Civil da PUC de São Paulo, portanto, alguém que está em permanente contato com as questões do direito civil e principalmente no campo do direito civil, no direito civil da família, e, portanto, nós vamos poder discutir em profundidade sobre os telespectadores esse aspecto. E eu já começo fazendo uma pequena colocação, meu caro Gilberto, no que diz respeito à nossa Constituição. É importante que o telespectador saiba que a Constituição brasileira de 1988, no artigo 5º, considera o mais relevante, o mais importante, o mais proeminente direito de um cidadão, o seu direito à vida. E assim é que começa a dizer que é inviolável o direito à vida no artigo 5º. Nas Constituições anteriores, havia uma expressão que enfraquecia um pouco esta inviolabilidade, porque dizia inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. Então, se fazia menção a uma série de direitos que o ser humano tem. Na Constituição atual, eles dizem claramente inviolabilidade do direito à vida. E a vida, evidentemente, desde a sua concepção. Aliás, o Código Civil, também no artigo 2º, declara que a vida do nascituro está assegurado desde a concepção. O que vale dizer, o ordenamento jurídico, numa interpretação não politicamente correta, numa interpretação não daqueles que gostam de flexibilizar conceitos para que a lei seja interpretada de acordo com as suas preferências ideológicas ou pessoais, mas exclusivamente analisando o direito como escrito está, como o nosso Constituinte colocou, nós verificamos que lá está que o direito à vida é inviolável desde a concepção, porque desde a concepção há vida. E é por essa razão que eu trouxe o professor Gilberto Jabbour, que sobre essa matéria já escreveu e tem feito uma série de considerações em programas, inclusive de televisão, jornais, rádio e escritos sobre o direito à vida. Como civilista, você vê no nosso ordenamento jurídico, sem as suas preferências pessoais, como está o direito à vida consagrado no direito pátrio, numa interpretação absolutamente jurídica e não ideológica. No lugar, agradeço a oportunidade de dividir essa mesa com o professor Ives. O professor Ives tem sido uma referência na defesa intransigente da vida, sempre com argumentos sólidos e que nos fazem pensar e refletir bastante. Eu não tenho dúvida em afirmar que o direito à vida ele vem tratado com uma primazia que não foi deferida a nenhum outro direito na Constituição Federal nem no Código Civil. Abaixo do direito à vida, o legislador constituinte dedicou à família uma proteção extraordinária, porque se assim não fosse, não teria dito que a família é a célula maior, mais importante. Isso vem até de um adágio latino, a célula máter da sociedade.
E tudo começa com o respeito à vida, porque não há família, não se pode proteger essa célula maior sem que se proteja a vida daquele que está dentro do ventre materno, porque se ele não nasce, numa linguagem muito simples, não haverá família, não haverá aquilo que se possa considerar como sujeito de proteção da Constituição Federal. Então, o direito à vida, ele está umbilicalmente ligado com a própria ideia de dignidade humana. A dignidade não é simplesmente uma regra constitucional. Está lá no artigo 1º da Constituição, no pórtico da Constituição. A dignidade, ela é mais do que um princípio, me permita dizer, professor. Ela é um valor supremo que dita e limita o alcance de todo e qualquer direito. Então, se o próprio Constituinte considerou a dignidade como um valor, com essa magnitude, e se o artigo 5º, como o senhor colocou muito bem, estabelece a inviolabilidade da vida, fica muito difícil sustentar que haveria uma categorização ou que haveria diferentes fases tendentes à vida, mas que não mereceriam a mesma proteção. Existe um empenho ingente, grande, de vários segmentos da sociedade, existe um esforço político, existem interesses econômicos muitas vezes escusos, que tentam, através de uma série de medidas judiciais, que tentam, através de um lobby muito organizado, trazer a impressão de que antes do nascimento com vida não haveria vida. Haveria apenas um amontoado de células, porque não se vê, e o que não se vê normalmente não causa uma reação, não sensibiliza, e aí que está o grande problema, né? E que aquele amontoado de células, o que se poderia para alguns chamar de nascituro, não mereceria a mesmíssima proteção que um ser humano vivo, fora do ventre, merece. Esse é um equívoco, porque nós sabemos que com a concepção já existe um ser irrepetível, que não se compara com nenhum outro, um ser único. Já existe um código genético exclusivo, totalmente diferente daquele que pertence ao seu pai, que pertence à sua mãe, e que tem uma vida que, se por um lado depende do ventre que a acolhe, dentro do qual ela cresce e se evolui, por uma necessidade biológica, juridicamente, aquela vida é uma vida que não se confunde com a vida da sua genitora, daquela que lhe dá o ventre. E isso é muito importante porque, na verdade, algumas gestantes entendem que tem sobre o feto um direito. Tem o direito de decidir o melhor destino àquele feto, que na verdade contém um ser humano que não viu a luz, mas que tem os mesmíssimos direitos. E para completar, o Código Civil diz com muita clareza no artigo 2º, que a lei garante a proteção aos direitos do nascituro. É o que basta para, naquilo que for necessário, conferir ao nascituro, claro, através daqueles que o representam, da sua mãe, que é a gestante, do seu pai, a tutela jurídica na busca da defesa desses direitos. E esse aspecto, aliás, bem colocado, professor Gilberto Jabbour, na verdade, quando se diz que os direitos nascituros são assegurados desde a concepção, seria de uma contradição monumental aqueles que defendem que entre as conquistas do século XXI está o direito de a mulher matar o ser humano no seu ventre, que é uma conquista de dignidade humana, o direito do homicídio uterino, que nós tivéssemos o Código Civil garantindo todos os direitos do nascituro, menos aquele de direito à vida. Vale dizer, o Código Civil garante os direitos do nascituro desde a concepção, mas, nesta visão politicamente correta, menos o direito da própria vida do nascituro, que seria de uma contradição enorme. E é interessante, telespectador, levar em consideração, Gilberto, que o Tratado de Direitos Fundamentais da América é o Pacto de São José. No artigo 4º diz que está garantido o direito à vida desde a concepção e que, em geral, todas as leis já colocam isso na própria lei. Mas se não colocasse,
o próprio pacto já define que é garantido desde a concepção. E o artigo 4º, que é o artigo dedicado, é interessante como analisa a chamada pena de morte. A pena de morte é o nascituro, que é o aborto, e a pena de morte é o nascido, que é aquela que se faz por enforcamento, fuzilamento, etc. Em relação ao nascituro, não abre exceções. Diz que ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente, nascituro ou nascido. Agora, em relação aos nascidos, faz o Pacto de São José a seguinte consideração: os países que ainda têm pena de morte devem lutar para eliminá-la. Os países que não têm pena de morte não podem introduzi-la. E os países que tiveram pena de morte e eliminaram também não poderão voltar ao sistema. O que vale dizer, há dois regimes jurídicos muito claros. Ao nascituro, ele não pode perder a sua vida, uma vez concebido no ventre materno, arbitrariamente. E o aborto é sempre uma forma de tirar a vida arbitrariamente. Ao nascido, também não poderia, com exceção, até para poder obter a adesão de países que iriam assinar, aqueles que têm pena de morte deveriam lutar para eliminá-la. Mas o pacto admite a pena de morte para o criminoso. E aqueles que já eliminaram não podem voltar. E os que tiveram e eliminaram também não podem voltar. Então me parece que Constituição Federal, Código Civil, Pacto de São José, diz que a vida começa no zigoto, a união do espermatozoide com o óvulo. E a partir daquele momento, nós temos efetivamente uma vida humana com o código genético, como disse o professor Gilberto Jabur, inteiramente plasmado naquela primeira célula. É uma vida humana. E quando se declara que nesses movimentos, existe um movimento de não católicas com direito de decidir matar nascituros, que é exatamente não, porque não são católicas, porque os católicos sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana não admite o aborto. Então, apesar de se dizerem católicas, não são católicas. É como se eu dissesse que gosto de jogar futebol, mas marcar gols com a mão. É evidente que eu posso dizer que jogo futebol, mas todos sabem que eu não estou jogando futebol, porque o futebol só se pode marcar gols com a cabeça, ou com os pés, ou com o corpo, mas jamais com a mão. E, por outro lado, como o que se fala é o direito de decidir, mas decidir o quê? Matar nascituros no ventre materno. Quer dizer, não há uma crítica em relação apenas à denominação está incorreta. Quando diz católicas com o direito de decidir, é não católicas com o direito de decidir matar nascituros no ventre materno. É isto que quer dizer, e eu acho que por uma questão de coerência deveriam até mudar o nome, porque o nome correto é exatamente este, porque o que defendem é o aborto, o que defendem é o direito da mulher decidir se quer ou não matar o seu filho no seu próprio ventre. Então o que me parece é que apesar desses movimentos, e existem inúmeros movimentos lutando pelo aborto, se nós analisarmos os documentos legais, a Constituição, os tratados internacionais que o Brasil assinou e o próprio Código Civil, nós verificamos que efetivamente a vida está assegurada desde o zigoto e ninguém pode, segundo o Pacto de São José, artigo 4º, Tratado Internacional, que o Brasil assinou e faz parte do direito brasileiro, tirar a vida de um nascituro, de um nascido, arbitrariamente. E toda morte é arbitrária porque nós não temos pena de morte na nossa Constituição, a não ser em caso de guerra, que o Brasil não faz, e, evidentemente, garantimos a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, pela Constituição e pelo Código Civil. Vamos agora aos nossos comerciais. É verdade. Nós Damos continuidade ao programa da Academia Internacional de Direito e Economia, que desde 1º de julho de 1997 entra todas as terças-feiras nos lares de todos os brasileiros, e discutindo hoje o direito à vida. Trouxe um dos eminentes civilistas do Brasil, o professor Gilberto Haddad Jabur. Já falamos sobre o direito à vida desde a concepção, e nesse segundo bloco nós vamos dedicar a uma questão
que está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 54, isto é, se pode ou não matar um acidencéfalo no ventre materno, desde que esta mãe entender que ela tem o direito porque o seu feto foi mal formado. Eu quero lembrar o seguinte: apesar da matéria, o 7-4 já ter sido ultrapassada na Supremo Tribunal Federal, entendendo que a DPF poderia, a mim me entristece muito, porque eu fui um dos autores da lei. A ação direta de descumprimento, do preceito fundamental, o presidente Fernando Henrique nomeou 5 juristas para redigi-la. O saudoso professor Celso Bastos, eu, Arnoldo Valde, Oscar Correia e Gilmar Mendes. Eu e o Celso nunca admitimos que se pudesse utilizar a DPF para uma matéria semelhante a essa, porque o que se está pretendendo efetivamente não é o descumprimento de um preceito fundamental. O preceito fundamental é o direito à vida. Por outro lado, o que está se pretendendo é criar uma nova hipótese. Quer dizer, existe hoje no Código Penal o chamado aborto sentimental, que é aquele em que há o estupro e a pessoa pode, e a meu ver nem poderia, porque não foi recepcionado, mas admitindo que o Código Penal ainda esteja em vigor, no artigo 128, e o outro, o aborto terapêutico, em que a vida da mãe corre perigo. E que hoje, com a medicina moderna que nós temos, já não corre perigo mais. Então só temos o aborto sentimental. Então utiliza-se uma ação de descumprimento de preceito fundamental para tornar o Supremo Tribunal Federal um legislador positivo e criar uma terceira hipótese em que não haveria punição de quem fizesse o aborto, que é o aborto eugênico, o aborto que, evidentemente, o Hitler sempre desejou, isto é, de ter uma raça pura e não permitir que houvesse pessoas mal formadas. Então, eu entendo que a lei que nós fizemos, que nós redigimos, não era apropriada para isto, porque essa era para descumprimento de preceito fundamental e não para tornar o Poder Judiciário de legislador negativo num legislador positivo, substituindo o Congresso Nacional, porque há projetos no Congresso Nacional para se discutir se pode ou não introduzir o aborto eugênico. O que vale dizer, em outras palavras, o Supremo está fazendo, na proposta que fizeram ao Supremo, não sei como o Supremo vai decidir, o que se está pretendendo é afastar o Congresso Nacional e diz os seus projetos de lei, que a nação inteira representada deveria decidir se aceita ou não, nós 11 pessoas nomeadas por um homem só, que é o presidente da República, vamos afastar aqueles que foram eleitos por 185 milhões de brasileiros e vamos decidir independente dos projetos de lei que lá estão. Eu estou convencido que o bom senso dos ministros do Supremo, eles percebem que o que a DPF está pretendendo, e não foi essa a nossa intenção quando redigimos esse projeto, a Lei 9.882, não foi essa a nossa intenção, é que está transformando o Poder Judiciário num substitutivo da Câmara, fazendo tábua rasa da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e o Supremo passando o seu verdadeiro legislador, criando uma terceira hipótese inexistente no Código Penal. A mim me parece que efetivamente a ação não poderia sequer ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal e eu espero que o respeito, o direito à vida, da forma como nós enunciamos no primeiro bloco desse programa, o professor Gilberto Jabur e eu, nós possamos efetivamente ter a concepção jurídica conformada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, não permitindo o aborto do anencéfalo, o homicídio uterino do anencéfalo, que é o que se propôs com a ação de descumprimento do preceito fundamental número 54. Mas eu gostaria, Gilberto, de ouvi-lo como civilista eminente que Vossa Excelência é. Obrigado. É interessante como muitas vezes o uso das palavras, das propriedades que estão dentro de pode levar a conclusões
que não sejam as mais adequadas. Eu digo isso porque, à medida que o senhor explanava, me veio à mente um dos principais argumentos utilizados pelo relator, ministro Aires de Brito, nessa ação, na DPF número 54. E, salvo engano, Sua Excelência entende que, não sendo o nascituro, aquele que está no ventre materno ainda, uma pessoa, ele não seria destinatário da proteção. Ele realmente disse isso na ação dos embriões. Dos embriões. Exatamente. São os embriões. Mas eu aproveito. E, aliás, o argumento o argumento é esse, quer dizer, não sendo pessoa, ele não seria, portanto, destinatário de toda a proteção, de todo edifício jurídico e tudo aquilo mais que o nosso sistema jurídico, nossas leis, as decisões dos tribunais pudessem proporcionar. E volto um pouco mais aqui, se me permite, ao direito romano. Os romanos diziam que considera-se o nascituro já nascido quando for em seu proveito, subentendendo-se quando uma decisão puder ser dada em seu proveito. Essa é uma máxima muito secular, que vem desde a época dos romanos e como sabem, os sistemas jurídicos da América Latina, sobretudo, mas não só, eles se inspiram no sistema romanístico, né, de origem romana, que se inspira, por sua vez, se inspirava na proteção à vida. Então, não é à toa que o nosso sistema respeita a vida desde a concepção. Há uma origem jurídica, técnica, histórica para isso. O Constituinte não acordou e disse: hoje eu vou proteger a vida dessa maneira porque me parece algo mais valioso. Não. De lá dos motivos religiosos, filosóficos, culturais, sociológicos, existe um fundamento tecnicamente jurídico em defesa da vida. E também me lembro agora, professor Ives, de uma frase do vice-presidente, não sei se ainda da Corte Constitucional da Itália. Hoje ele está no Máximo Vari. Máximo Vari. O Máximo Vari hoje é do Tribunal Europeu. O Tribunal Europeu. Ele dizia que só se pode considerar satisfeito o direito do concebido quando se o considerar como já nascido, para efeito de tutela jurídica, né? E também lembro, se me permite, uma frase de um grande constitucionalista brasileiro, José Afonso da Silva. Grande nome. Ele, com muita clareza, coloca que o direito à vida é o direito a ter o fluxo vital da vida sem interrupções, a não ser por uma causa inevitável e espontânea, ou seja, a própria morte, sem interferências externas. Mas me parece que toda essa sensatez que envolve essa gama de conceitos, de ideias e de doutrinas jurídicas acabam cedendo passo a outros tipos de interesses que nós sabemos que são econômicos e que acabam tirando do nascituro, daquele que, se por um lado está indefeso fisicamente, deveria contar com a proteção jurídica, não conta. Não conta, e isso é muito triste. Por quê? Porque, além dos aspectos jurídicos, há estudos na Itália e nos Estados Unidos que dão conta das consequências emocionais, psicológicas que acometem as mães depois da morte consentida, ou melhor, da morte autorizada, determinada, né? A não ser naqueles casos em que o médico não pode preservar a vida de ambos, né? Costumo dizer que o direito à vida ele só não é absoluto quando a Constituição declara a pena de morte em caso de guerra declarada, ou quando o médico tem que optar pela vida da gestante ou do nascituro. Mas os estudos são graves, porque concluem que o remorso pelo qual a mãe passa ao longo de poucos anos é gravíssimo. Isso tem levado a um aumento nos índices de suicídio. O corpo da mãe sofre uma série de consequências biológicas, porque naturalmente não se mata um filho, a expressão é essa, não se mata um filho sem intervenção de uma terceira pessoa que manipula, né, o útero materno. Quer dizer, nos Estados Unidos há inclusive estudos e registros que chocam, né? Que você tira o nascituro do ventre da mãe e o coloca numa lata de lixo, e muitas vezes ainda com movimentos. Então me chamou muito a atenção uma frase que foi levada
a público no dia de uma das audiências públicas do Supremo Tribunal Federal. Não me lembro quem é o seu autor, mas ele disse de forma muito concisa, muito profunda, e que nos causa muita reflexão: é melhor dar um caixão a um filho a uma lata de lixo. Então essa frase é muito forte, deve servir de reflexão. E eu termino dizendo o seguinte: talvez falte não só às gestantes como aos médicos que as orientam um preparo maior para animá-las, para fortalecê-las numa decisão mais consciente. Eu também estou convencido. O Estado, em vez de investir na morte, deveria investir na vida, em psicólogos, em adotar aquelas pessoas que não querem ficar com os filhos, e o Estado cuidar dessas crianças. Existem instituições que podem fazê-lo. Então, investir na vida e não investir na morte. E aquilo que você disse no final desse bloco me impressiona muito, Gilberto, porque as técnicas adotadas para matar o nascituro no ventre materno, matar um ser humano, são técnicas dolorosas. Por exemplo, a técnica do envenenamento, o nascituro, o ser humano, aquela vida humana lá dentro, leva às vezes 1 hora para morrer. O que vai dizer é um envenenamento como se fosse uma cobra sem nenhuma possibilidade. O sistema de cortar, entende? O Nathanson, ele mostra que quando tem 3 meses já, o nascituro procura fugir daquele sugador que tira o bracinho, mecanismo a perninha, de defesa natural. etc. Uma defesa natural, e as suas batidas cardíacas sobem ao dobro das suas batidas normais. Em utilizar o sistema de queimar é como se fosse uma bomba de Naupan. Então, na prática, todas as técnicas são tão dolorosas que nos Estados Unidos, alguns abortários primeiro anestesiam o ser humano que vai ser morto, condenado pela sua própria mãe, para depois retirarem, para evitar a dor que normalmente se dá quando se faz o aborto no nascituro. E, na verdade, a natureza mostra que quando há fecundação, forma-se o zigoto, todo o aparelho materno muda, todo o organismo materno se muda, porque haverá um segundo organismo. E não é dizer o seguinte: é meu organismo. Naquele momento, o organismo não é só da mãe, é da mãe e do filho, porque a natureza faz com que esse organismo se adapte para receber o novo ser. Então, me parece que, efetivamente, é um crime, a meu ver, hediondo, quando se fala em aborto. E por que hediondo? Porque nas penas de morte se mata quem mereceu morrer. E nesse, alguém que não tem nenhuma possibilidade de defesa, a não ser a proteção da própria mãe. E, no caso, aquele que é um indefeso é morto sem nenhum direito a qualquer defesa, apesar de ser absolutamente inocente. Vamos agora aos nossos comerciais. É verdade. Damos continuidade ao programa Caminhos, Direitos e Economia da Academia Internacional de Direito e Economia e da Rede Vida. E estamos discutindo questões vinculadas à dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à família. Mas antes de, nesse bloco, tratarmos de uma questão sem preconceitos de qualquer espécie, que diz respeito aos homossexuais, para completar o bloco anterior, Gilberto lerá 2 escritos de grandes autoridades estrangeiras sobre os anencéfalos, porque dizem que se pode matá-los porque eles não são seres humanos. Então eu gostaria que você tratasse rapidamente desse assunto para podermos falar dos homossexuais. O que eu gostaria de fazer é um registro, 2, um deles na Itália e outro nos Estados Unidos. Em 1996, por ocasião do Comitê Nacional de Bioética da Itália, isso aconteceu em julho de 1996, médicos italianos e estrangeiros chegaram à conclusão de que o anencéfalo, que é aquele nascituro, eu costumo chamar carinhosamente de bebezinho dentro do ventre materno, ele
além dos movimentos respiratórios, movimentos físicos, porque ele não deixa de ter cérebro. O que ele não tem é o encéfalo, é uma das partes do cérebro. Ele teria, segundo concluiu esse comitê, pelo menos, abro aspas, uma certa primitiva possibilidade de consciência, fecho aspas. Ou seja, estuda-se cada vez mais, com empenho, com muito interesse, até que ponto os anencéfalos, que têm uma deficiência no tubo neural, tem ou não tem, além de movimentos respiratórios, movimentos físicos, também consciência. Isso é muito importante porque a medicina vai auxiliar, não tenho dúvida, o direito a compreender, com argumentos mais sólidos do ponto de vista médico, que esses anencéfalos são seres humanos e são seres humanos com movimentos e com expectativas de vida que vão muito além daquilo que se pensa. E para concluir, a American Medical Association, por ocasião também de um estudo exclusivamente dedicado aos anencéfalos, considera o anencéfalo um ser humano vivo até que se constata a sua morte pelos mesmos critérios utilizados para se constatar a morte dos seres humanos em geral, de forma que não se pode considerar uma atipicidade do aborto. Ou seja, não há outra maneira de se constatar a morte do anencéfalo senão aquela conhecida e aplicável aos seres humanos em geral. Perfeito. Agradeço ao professor Gilberto Jabu. Agora vamos tratar de um assunto que tem sido tratado muitas vezes com preconceitos, e não é a nossa intenção, que é a questão dos homossexuais. Há projetos de lei pretendendo o casamento entre homossexuais. Não discuto aqui a opção sexual. A opção sexual, evidentemente, como o próprio termo está dizendo, é uma opção que se faz depois de uma certa idade. E nessa opção sexual, não se pode dizer que a opção sexual que se faz depois de uma certa idade, ela seja uma opção natural. A opção natural entre os homens e as mulheres é exatamente o homem ser o gerador de filhos, a mulher a que vem conceber, e aí que se forma a família, e por essa razão o nosso Constituinte, no parágrafo 3º do artigo 226, diz que só pode ser unidade familiar a união entre um homem e uma mulher. Não fala entre um homem e uma mulher e uma mulher. Pela Constituição não pode haver casamento entre homossexuais. Pode, evidentemente, e o direito civil permite, contratos entre homossexuais para garantir patrimônio, direitos futuros. Um contrato que se faz normalmente em pessoas que exerceram a sua opção sexual, mas que na prática não se pode dar a característica de unidade familiar aquilo que a própria Constituição com muita clareza decidiu, até porque só um homem ou mulher podem gerar filhos. O que vale dizer, na prática, o que nós temos é a Constituição garantindo o que se chama de opção natural, não uma opção sexual que se faz com uma certa idade. Isso me leva também a um outro aspecto que eu entendo que não deveria haver adoção de crianças por homossexuais. E por quê? Por casais de homossexuais, por parceiros que se unem e que podem se unir pelo direito civil com um contrato de natureza patrimonial. Porque se a opção natural da criança é o homem ser, ter atração pela mulher e a mulher ter atração pelo homem, que isso é a opção natural, é aquilo que permite a perpetuação da espécie. A espécie só se perpetua com os casamentos entre homens e mulheres. Na prática, a adoção de uma criança que não vai ter a sua opção natural é evidente uma forma de lhe tirar a opção natural e não já fazendo com que, ainda quando é uma criança, faça uma opção que é aquela dos seus pretensos pais, ou um casal de homens, ou um casal de mulheres, não lhe dando a chance de ter a sua opção natural. Eu entendo que a opção sexual, respeito o direito de todo cidadão a adotar o critério que bem entender, mas isso se faz depois de ter-se consciência. Não se pode admitir que um casal que não é uma unidade familiar
que a Constituição só reconhece como unidade familiar a união entre um homem e uma mulher, venha a adotar crianças que ficariam privadas de ter a sua opção natural, que é a atração de um rapaz, de um menino por uma menina, e não uma opção que se faz com consciência posteriormente passar aquela idade própria de as crianças estarem ainda se definindo numa determinada opção sexual. Então, eu faço uma distinção entre opção natural e opção sexual. E a opção natural a criança tem que ter desde o início, desde a sua primeira infância, o direito de fazer a opção natural. E fará posteriormente a opção sexual. Por isso, eu pessoalmente entendo que a Constituição proíbe o casamento entre homossexuais, que poderão ter os contratos para se garantirem numa união que venham a fazer, e não vejo como se aceitar que se possa fazer adoção de crianças se a própria Constituição diz que a unidade familiar só pode ser entre um homem e uma mulher. E a adoção em unidade familiar só pode ser entre um homem e uma mulher. Não pode haver adoção por pares de homossexuais, porque eles não constituem, perante a Constituição brasileira, parágrafo 3º, artigo familiar. Não há nenhum preconceito, é apenas a colocação. E eu gostaria que você também, infelizmente estou sendo sinalizado que temos pouco tempo, mas que você também desse a sua opinião a respeito. O que se coloca hoje é uma discussão meramente jurídica, né, preservado o respeito que todo ser humano merece. Eu queria deixar claro aqui que a dignidade humana, ela não olha a opção sexual, ela não olha a cor, ela não olha a raça. Aliás, eu costumo dizer que não existe o indigno juridicamente, né? Todos são dignos, todos são merecedores da dignidade humana, que é esse valor maior. No âmbito do direito civil, as pessoas que se unem a despeito do mesmo sexo podem sim obter depois a divisão do patrimônio que adquiriram enquanto estiveram juntas, podem pretender alimentos um contra o outro e podem disputar depois a herança, né? Então, o direito civil evoluiu bastante. Mas quando se fala em casamento, me parece que há aí um impedimento técnico, não só de ordem constitucional, mas também do próprio direito civil. Por quê? Porque o Código Civil, ele trata do casamento entre homem e mulher. Nós precisaremos mudar o Código Civil e antes a Constituição Federal. E para a adoção, a figura do pai e da mãe, né? Então, me parece que há obstáculos que impedem a adoção e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É a minha opinião. Nós estamos examinando e queremos deixar isso muito claro, de que não há preconceitos em relação às opções que foram feitas, mas nós, como juristas, como operadores de direito, como escravos de direito, não podemos entender que possa haver, perante a Constituição e o direito civil, a possibilidade de casamento entre homossexuais, nem por não constituírem uma unidade familiar só possível entre homem e mulher, terem a possibilidade de adotarem crianças. Essa é a razão pela qual queremos deixar clara a nossa posição jurídica neste sentido. E no próximo bloco vamos falar sobre algo extremamente importante, que é a família na Constituição. Damos continuidade ao programa da Academia Internacional de Direito e Economia, Caminhos de Direito e Economia, hoje discutindo o direito e, fundamentalmente, o direito à vida. E discutimos a questão do direito à vida, o aborto, o homossexualismo, e vamos agora falar fundamentalmente na família. Então eu queria colocar para o Gilberto a minha concepção da família na Constituição. A Constituição brasileira é constituída de 250 artigos de disposições gerais e 95 disposições transitórias. Nas disposições gerais, nós temos dois tipos de grandes normas. As chamadas cláusulas pétreas, que elas não podem ser jamais modificadas, e as outras que podem ser alteradas. Já estamos com 62 emendas entre
o processo constituinte normal e o processo revisionista, creio que 63. E as cláusulas intocáveis, que são consideradas tão importantes que elas não poderão ser alteradas por nenhuma emenda constitucional. Como eu entendo a família? Eu entendo como uma cláusula pétrea. Por quê? Se nós temos no artigo 5º a colocação de 78 direitos individuais, temos no artigo 50 os direitos também considerados cláusulas pétreas do cidadão, por outros dispositivos, outros direitos. Quando chegamos no capítulo da família, como começa o artigo 226? A família, base da sociedade, a célula máter que você fez menção da sociedade, entende? O Estado dará toda a proteção e vem uma série de dispositivos regulamentadores da família. Quando se considera que a base da sociedade, e a sociedade é aquela que conforma a Constituição através de seus representantes, é evidente que tornou o nosso Constituinte aqueles dispositivos lá colocados como fundamentais, como dispositivos inalteráveis. Basta dizer que o Estado tudo fará para transformar uma unidade familiar em casamento, que não cobrará absolutamente nada para o casamento civil, reconhecendo ao casamento religioso, e na ausência do casamento civil e a impossibilidade do casamento civil, os mesmos efeitos do casamento civil. É que o Constituinte entendeu que efetivamente a família é extremamente relevante. Para mim, todo o capítulo da família é um capítulo cláusula pétrea, imodificável, não pode ser alterado em nenhuma forma. Não se pode, por exemplo, dizer o seguinte: onde está a unidade familiar de homem e mulher? Isto é cláusula pétrea, isto é a origem da família, aquela família que pode gerar filhos e, portanto, dar continuidade à espécie. Então, me parece que com a preocupação que o Constituinte teve, o capítulo da família na Constituição, e isso nos comentários que fiz, não só para Saraiva, como para a editora Manoli, numa edição mais simplificada, ou para a Revista dos Tribunais, naquele livro Direito Constitucional, eu entendo que a família, como foi colocado na Constituição, é uma cláusula imodificável. E o Constituinte, ao considerar que a base da sociedade, toda a sociedade, todo o Estado, todas as autoridades, todos nós da sociedade não governamental deveríamos tudo fazer para preservar a família. Porque uma sociedade em que a família não é preservada, efetivamente é uma sociedade em decadência. Políbio dizia que Roma começou a decair no momento em que deixou de dar importância à família. Dizia ele, as próprias mulheres estavam muito mais preocupadas em se divertir, em aproveitar a vida, do que serem mater família. Esta é a razão pela qual eu queria trazer ao nosso telespectador, como um modesto constitucionalista, esta minha visão do artigo 226 e seguintes da Constituição. Mas você, como civilista, como é que você vê a família dentro do direito brasileiro? Quando a Constituição diz que a família é a base da sociedade e mais, que merece especial proteção do Estado, me parece que o legislador constituinte utilizou esse adjetivo sem razão, até porque na lei não há palavras inúteis, isso se aprende desde os bancos acadêmicos, né? A família, portanto, é a célula maior principal da sociedade, porque sem família não há sociedade. É por isso que ela merece essa especial proteção, tão especial a ponto de receber um capítulo independente e autônomo da Constituição Federal, assim como a comunicação social e tantos outros assuntos levaram o legislador a se preocupar e a dedicar a eles um local específico na Constituição. A família mereceu uma proteção, mas uma proteção além daquela deferida, além daquela atribuída a todos os temas constitucionais, porque essa proteção é especial. E ela é especial por quê? Porque sem a família não há a razão para a sociedade se movimentar, para a sociedade evoluir, trabalhar e crescer.
Isso me recorda também a importância que a família recebe no âmbito do direito civil há muitos séculos, né? Se nós formos verificar o primeiro Código Civil brasileiro, o Código de 16, né? A importância que a família recebia era tão grande, era superlativa, a ponto do primeiro livro da parte especial do Código Civil ser dedicado ao direito de família, né? É claro que hoje a família ainda mantém a sua importância, porém o codificador civil entendeu que as obrigações, os contratos, eles circulam, fazem com que tantas riquezas circulem em sociedade, que ele acaba se colocando no primeiro momento no Código Civil, sem desmerecer a proteção da família. Pelo contrário, o livro de direito de família do atual Código Civil foi encarecido, foi aumentado, ele recebeu dispositivos que demonstram uma preocupação cada vez maior do legislador, seja no que diz respeito à proteção dos filhos, seja no que diz respeito ao próprio bem-estar do casal. O legislador civil introduziu um novo regime de bens no direito civil, né? O regime da participação final dos aquestos. Por quê? Tudo isso são demonstrações da importância da família. O legislador se desdobrou para permitir à família um conforto patrimonial, uma proteção patrimonial e pessoal, psicológica e jurídica. E quero concluir dizendo o seguinte, que a família adotiva merece a mesmíssima proteção. Porém, nós temos que entender que a adoção imita a natureza. E se não houver a evolução da família de acordo com aquilo que a natureza proporciona, nós não cresceremos. Seria uma forma até antinatalista de enxergar o direito. Isso traz problemas. Para terminar, existem países da Escandinávia que têm graves problemas decorrentes da falta de natalidade, inclusive sugerindo a imigração de várias pessoas estrangeiras qualificadas, porque senão você não tem nem força para movimentar a Previdência Social, né? Era isso que eu gostaria de dizer. Eu agradeço. E ao encerrar o programa, eu quero lembrar o seguinte: Simone Weil, quando foi presidente do Parlamento Europeu, ela costumava dizer: nós europeus aprendemos a produzir tudo e esquecemos de produzir europeus. E, na verdade, é a família aquela que permite a perpetuação da espécie entre um homem e uma mulher, o casamento. E como nós estamos na Rede Vida, que é a rede da família, nós não poderíamos deixar de tratar desse assunto do ponto de vista jurídico, para mostrar como é importante que a sociedade, principalmente o Estado, perceba a relevância da família e dê aquele especial tratamento que faz menção à Constituição para a preservação do maior bem de uma sociedade, que é a família bem formada. Está encerrado o nosso programa.